A água sempre encontra um caminho. Iê, Oxum. Cobá, Laroexu, Exu, Xuxuanã, Cobá, Laroexu, Laroê. Exuanã, Exuanã, Oxirelo deu lebara, morie, Exuanã, Yaô. Exuanã, Exuanã, Oxirelo deu lebara, morie, Exuanã, Yaô. Exu Tauanilori, Exu Tauanilori. Exu Tauanilori, Exu Tauanilori, Exu Tauanilori, Exu Tauanilori. Exuanã, Exuanã, Oxirelo deu lebara, morie, Exuanã, Kiao. Exu Tauanilori, Exu Tauanilori. Exu é barabara, Exu é barabó, Exu é barabara, Exu é baraonã, Exu é barabara, Exu é barauebó, Exu é barabara, Exu é baraonã, Cobá, Laroexu, Exu, Xuxuanã, Cobá, Laroexu. Sou Yalorixá, Neide Ribeiro, né? Conhecida bastante por Mãe Neide. Meu nome africano é Oyamitã. Sou iniciada na década de 60. Nasci em Jabuticabal. Passei a metade da minha infância em São José do Rio Preto e acabei de me criar em São Paulo por conta da minha ancestralidade, que muito cedo eu tive contato com os meus orixás. E até a gente descobrir, então fui embora para São Paulo. E a minha família de axé, ela é de Cachoeira, né? E meu avô, né? Adário Dogunjá, né? A mãe dele, Dona Paulina. E eu fui iniciada por um filho carnal dele na Baixada Fluminense, na década de 60. Passei por muitos percalços até conhecer realmente o que era religião, o que era tradição, o que era orixá. Para mim foi bastante difícil até aceitar. Mas aí, com o tempo, né? O tempo é um orixá, e o tempo me deu essa condição de poder aceitar. Eu acabei vindo plantar o meu axé na década de 80 em Ribeirão Preto e dei continuidade, né? Plantei o meu axé e dei continuidade àquilo que as pessoas diziam antes, né? Que eu tinha nascido para isso, né? Que eu tinha nascido com esse compromisso, com essa responsabilidade. E aí, com essa idade já, aí eu aceitei, e quando eu vim para Ribeirão Preto, né, no Ebel Axé e Amessorum, que é a minha casa, né, de axé, e estou aqui e fiz assim uma família de axé muito grande, que eu também fui paralelo ao meu axé, levando esse conhecimento ao nosso povo, né? Através das nossas atividades culturais, que não são poucas. E aí fui levando esse conhecimento não só para a periferia, como em Ribeirão Preto todo, que até hoje ela é uma cidade conservadora, né? E através dessas várias atividades, capoeira, maculelê, dança afro, oficinas de tambor, biblioteca temática, e vários outros, inclusive também eu tenho um estúdio, né, de gravação também, que a gente dá oportunidade, né, para que os nossos artistas anônimos, né, venham gravar, né, suas artes, seus discos, suas... Então, e independente disso também nós temos um afoxé. Então esse afoxé
por acaso hoje, esse ano, fazendo 30 anos, que nós oficialmente abríamos o Carnaval de Ribeirão Preto. Então é o carro forte, que é uma forma também de um candomblé de rua, né? Falando em Yorubá, com as nossas vestimentas, dançando e levando, né, esse conhecimento para a rua, né? Candomblé de rua. E para que nós pudéssemos mostrar a nossa tradição linda e maravilhosa e respeito, combate ao racismo. Então isso hoje muita gente fala preto, fala cultura, fala Yorubá, fala tradição, um trabalho de longo tempo, né? E mensagem para a periferia através de rap, através de samba e assim sempre falando, nosso objetivo era realmente a valorização. Nesse cursinho pré-vestibular que nós tínhamos, a grade tinha capoeira, tinha várias atividades realmente da nossa tradição, nós colocávamos também, inclusive hoje em dia tem pessoas formadas, pessoas que eu encontro lá fora, que passaram pelo cursinho, né? Que além de ser um cursinho, então era um preparatório também para pessoas, gente, né? Essa nossa tradição, eu só tenho a dizer, né, que é uma tradição maravilhosa, tem 7.000 anos, né? Então a África é o berço, né, da humanidade. E os nossos costumes, as nossas tradições, só isso seria bom para que as nossas crianças hoje aprendessem, e seria muito importante se houvesse também a lei até existe, né, para contar as nossas histórias, né, na rede municipal, né, através de políticas públicas, né? Isso não existe a lei, mas não. Então nós fazemos o nosso papel, né? Que é respeitar os mais velhos, os mais novos, os irmãos, as pessoas. Então só de você olhar para o ser humano e respeitar como ser humano, isso já é uma grande coisa para a criança, saber olhar e respeitar os mais velhos, os mais novos, os irmãos, as pessoas, o ser humano, né? Então isso é muito importante na nossa tradição. Então eu acho que todas as oportunidades que nós temos de estar colocando essa nossa tradição é muito importante, através da culinária, através da dança, através da palavra, do cântico. Então é isso, e eu ficaria muito feliz, né, de poder estar passando essas informações, ter pessoas, né, que estão levando em todos os 4 cantos do mundo, né, para que respeitem a nossa tradição. Isso é importante e hoje eu estou disposta realmente, hoje passando feliz por poder estar passando um pouquinho dessa minha experiência de vida. Hoje estou com meus 82 anos, né? E ainda tenho projetos ainda, né? Porque a vida é boa, nós temos que agradecer todos os dias, porque a vida é maravilhosa. Nós temos que saber como levarmos, né? E é isso que a gente tem que saber. Querer é poder, entendeu? No meu vocabulário não existe não. Cada não que eu ouvi me dava muito mais força para continuar. E assim eu espero, né, que os nossos jovens levam essa mensagem e coloquem também em onde puder alcançar, que a palavra tem força, né? Axé é uma palavra muito forte. Axé é poder de realização. Quando a gente se fala axé, axé é um sentimento, é um poder, é uma força, é uma transmissão,
a palavra tem força. Axé, para mim, Oiá é liberdade, é poder, é ação, é força, aquilo que nós acabamos de falar também, né? O poder de realização, axé. Então, é um orixá que realmente é o único orixá que leva uma espada na mão. Então, além de tudo, é guerreira, não tem medo, ela enfrenta, ela é poderosa, ela transforma o vento, o tempo, é o vento. Então, isso tudo é a liberdade, a borboleta. Então, isso tudo é poder. Ser mãe, mulher, uma responsabilidade muito grande, porque nós já nascemos com o dom. Que se todos descobrissem e soubessem o que nós temos de valor, a mulher sempre ela foi matriarca, ela que mandou, ela que fez, ela que fazia, era ela a que tinha toda a sabedoria de educação, de fazer, de mostrar. Então, além de ser mulher, mãe e ainda de axé, que a gente passa as nossas informações, a nossa vivência. Então, isso tudo é muito importante e é uma valorização muito grande e principalmente, né, no olhar, né, para que soubesse o tanto que a mulher, ela tem um poder muito grande de palavra, de ação, de força. Eu sou Daniele Oxuniuê, tenho 46 anos, sou membro do Centro Cultural Urumilá, sou Iaegbé do Merilê, sou mãe de 2 garotas, sou produtora cultural, sou gestora cultural, sou gerente administrativa, mas antes de tudo eu sou Oxuniuê. Eu sou uma mulher de Oxum, né? Meu nome é Oxuniuê, Oxum da riqueza, Oxum da prosperidade, Oxum do axé. Oxum é uma mulher atemporal, né? É uma mulher que se coloca muito bem na sociedade, sabe o seu lugar na sociedade, muito antes desse tempo de hoje em dia, de empoderamento, né? Esse empoderamento atual às vezes me incomoda muito, tipo, a pessoa ela é empoderada, mas até que ponto essa palavra traduz realmente o que é empoderamento, né? Porque se nós formos pensar nessa cosmovisão africana, Oxum parou o mundo porque ela dizia que ela precisava participar da construção do mundo, e sem Oxum nada acontece, né? O rio seca, as mulheres não têm filhos, entendeu? Nada prospera. Então ela provou que lá atrás, que se não tivesse mulher no comando, se mulher não participasse das decisões, não haveria prosperidade. E Oxum é isso, né? Ela carrega um espelho, mas não só pela vaidade, mas é para nos ensinar que primeiro a gente, né? E primeiro a gente não quer dizer que a gente seja egoísta. Primeiro a gente quer dizer que a gente precisa se cuidar, né? Se olhar para poder oferecer algo de melhor para as pessoas que a gente gosta, que a gente quer bem. Então, Oxum é um ensinamento muito grande, porque se a gente for levar assim, afinco mesmo, a gente não tá muito, uma discrepância muito grande, né? Entre parar o mundo e falar, olha, se vocês não me colocarem na decisão, na formação do mundo, eu vou parar tudo, eu paro tudo, eu tenho esse poder. Né? E para isso foi feito oferendas. Então, quer dizer, uma mulher inteligente, inteligente e imponente, sobretudo tem uma visão de mundo muito amplo, porque sabia que isso ia respingar em nós, aliás, nos dias atuais, né? Porque se a gente tem essa força, eu acredito demais na minha ancestralidade, e eu sendo filha de Oxum, então muito mais, porque eu a conheço, eu sei verdadeiramente o que ela quer para nós, principalmente nós mulheres negras, né? Ela quer que a gente participe, tome decisões, ela quer que a gente esteja em lugares de destaques, né? Ela quer que a gente seja mulheres independentes, que a gente não precise de ninguém, seja homem ou mulher, mas que a gente não precisa de ninguém, a não ser nós mesmos, nosso ori,
para que a gente possa prosperar e seguir o caminho que a gente trilhar, que a gente escolher. E que a gente pode e tem o direito de escolher o nosso caminho, né? Oxum ensina isso para nós, né? Não só para as mulheres, Oxum ensina isso para o mundo. Né? Então, Oxum é próspera, ela é vida, ela é inteligência pura, né? E ela não é só mel e não é só choro, né? O mel esquenta também, né? Mas às vezes não é preciso, porque ela é muito sábia. Dentro da nossa tradição, ser mãe é um dos momentos mais lindos que a gente tem, né, na comunidade. Porque possibilitar ter um ser, deixar um descendente, porque na nossa tradição a gente deixa descendentes, né? Deixando descendentes, como a gente vai deixar esse descendente? Como a gente vai criar, né? Desde a gestão. Todo o processo dentro da nossa comunidade, ela tem um rito, né? E aí, o rito, quando a gente descobre que está grávida, a gente vai até nossos mais velhos, a gente vai contar para os nossos mais velhos, né? Olha, estou grávida, pedir a bênção, né? Porque pedir a bênção não é a gente se rebaixar para alguém. Pedir a bênção é quando a pessoa fala, ele abençoa, a pessoa está te dando o melhor dela para você, né? Por isso que a gente pede a bênção aos mais velhos, primeiro de tudo, porque eles já viveram coisas que a gente não viveu. Então, eles têm mais experiência. Então, quando alguém mais velho diz pra gente, Deus te abençoe, Orixá te abençoe, ela está dizendo tudo de bom para você, né? Quem não quer escutar isso, né? E no momento da gravidez não é diferente. Então, a gente procura os nossos mais velhos, nossa Yalorixá, nosso Babalorixá, para contar sobre a gravidez. E aí, nesses 42 semanas, né, no decorrer de tudo isso, a gente tem o cuidado, né, da comunidade. Como eu disse, a comunidade é muito importante também nesse momento. Mas dizendo de rito, né? E aí é um momento muito importante quando a criança nasce, né? Quando a criança nasce, também a gente vai procurar quem? O nosso sacerdote, né? E para quê? Para jogar abusos pra gente, abrir o oráculo, ver se está tudo bem, né? Ver como vai chamar essa criança, porque tem toda a história. A tradição iorubá, ela é muito bonita porque ela percorre a vida da pessoa inteira, sabe? Um nome significa muitas coisas. E se a gente acredita que o ofó, que a palavra, ela é um encantamento e ela é forte e ela acontece, então o nome da criança, ela tem que ser um nome com um significado muito grande, porque a gente vai chamar essa pessoa pela vida inteira por esse nome, né? Então aí a gente, quando nasce a criança, a gente vai até a Lorixá, ela vê histórico gestacional, familiar, né? Por exemplo, quando perde o pai, aí tem um nome que se chama Babatundê, papai voltou, né? Então são várias coisas, né? Dentre tudo isso, no meu caso, eu fui até a minha Yalorixá, que é a Yaneide Ribeiro, ou Yamitã, e aí ela jogou pra mim, ela e o babá jogaram, e aí tem essa parte que é apresentar nosso filho à comunidade, que essa tradição, o dia de apresentar a nossa criança à sociedade, chama-se Icomodiadê, que é o dia de apresentar o recém-nascido. Até então a gente não sabe o nome, porque quem vai escolher o nome, de acordo com todo o contexto que eu havia falado, o sacerdote ou a sacerdotisa, né? Então, para a menina, quando nasce, ela é apresentada na sociedade no 7º dia, os meninos no 8º dia e gêmeos no 9º dia, né? Então, como eu tive 2 meninas, elas foram apresentadas à sociedade no 7º dia. Até então, eu não sabia o nome delas, o Orucó, o nome delas. E aí, a minha primeira filha se chama Ainá, né? Significa resumo da riqueza. E aí, ela é a primeira pessoa a ouvir o nome dela na voz do babá. Ele tem todo um rito, as pessoas da comunidade vêm até aqui, ou lê, e aí apresenta, e aí o babá diz o nome primeiro para a criança, porque é o nome dela, né? Então ele falou para ela, e depois ele falou para todo mundo, e falou a tradução literal do nome dela. Ela é a tradução realmente literal do nome dela, porque ela é o resumo da riqueza mesmo, de tanto a gente, há quase 18 anos, né, chamá-la de o resumo da riqueza, o resumo da riqueza, o resumo da riqueza. Ela é o resumo da riqueza, né, de toda a comunidade dela. E é um momento maravilhoso,
maravilhoso, maravilhoso. E aí depois eu tive a minha filha, depois também de 10 anos, a Adeloye, que passou pelo mesmo processo e também foi apresentada no 7º dia, e ela se chama Adeloye, né? Ade é coroa, Loye é título, então nascida para ser coroada, né? E é uma criança também espetacular, e ela vai conduzindo, a gente consegue entender, depois fala, nossa, a tradução do nome é tão uma pessoa, mas não é, né? Ela foi orientada, ela foi passada, o sacerdote que foi ali, deu um nome, estudou, jogou, viu tudo o que precisava fazer, né? Às vezes acontecem algumas coisas também no jogo, uma gravidez conturbada, algo nesse sentido que a gente tenha que chamar a criança o tempo todo para a gente fazer o ofó, para que a criança fique bem e tudo mais, né? Então, ser mãe dentro de uma comunidade é muita coisa. É saber que a minha filha não é só minha, né? Que as minhas filhas não são só minhas, que elas são cuidadas, amadas, também fazem parte dessa comunidade, também trazem a responsabilidade, o legado de serem da tradição e manter essa tradição e ter um entendimento, não é nada imposto, é uma coisa que é de comunidade. Quem vive em comunidade não tem como você sair e ter um olhar eurocêntrico, por exemplo, sobre tudo que acontece num espaço de comunidade africana, né? Mas é isso, é muito bom ser mãe. A comunidade, ela é o coração, né? É o coração. O Egbé, a comunidade. Se viver em comunidade, ela é um aprendizado ininterrupto, porque a gente aprende a dividir tudo que é nosso, a cuidar de todos e todos cuidarem da gente. Criar uma criança na comunidade é um espaço seguro, onde a gente sabe que tem pessoas olhando com os mesmos olhos que a gente, cuidando, zelando, passando os valores, cuidando dos nossos mais velhos, mantendo a tradição, né, a cultura, no caso africana, muito forte em comunidade. Em comunidade a gente festeja, em comunidade a gente trabalha, em comunidade a gente se faz tudo, né? Então, dentro desse pensamento de comunidade, não tem como não pensar em roda, né? O africano, ele remete muito à roda, porque quadrado, se a gente for pensar quadrado, cada um está num canto, né? Se a gente pensar no redondo, na roda, todo mundo pode colaborar de alguma forma. Então é assim que eu vejo a comunidade, um cuidando do outro, passando informações, cursos, palestras, tudo a gente pode se fazer em comunidade. Tecnologia, né, que a nossa ancestralidade é muito forte na tecnologia. Ogum veio primeiro mostrando tudo a todos. Então a comunidade, ela é um espaço, e tem que ser um espaço onde a gente seja seguro, onde a gente consiga ser nós mesmos. Ancestralidade, ela é a gente saudar aqueles que vieram antes da gente, né? Porque antes da gente, muita água se correu, muita coisa aconteceu para que a gente pudesse chegar até aqui, né? Então a ancestralidade nos possibilitou chegar até aqui. Então a gente precisa reconhecer, saudar os ancestrais que possibilitaram essa possibilidade de estarmos vivos hoje, né? Da gente poder lutar pelos nossos ideais. Quando a gente detém o conhecimento, quando a gente detém o conceito das coisas, ele é um divisor de águas. A gente se torna uma pessoa diferente do mundo, porque a gente precisa saber o nosso lugar na sociedade, como pessoa negra e como mulher negra. Então, depois que a gente tem esse conhecimento, realmente é um divisor de águas, não tem para onde ir. Você vai para um caminho, ancestral, você vai para um caminho de comunidade. Por quê? E isso nos afeta muito, porque viver na ignorância, você não sabe o que está acontecendo, as coisas estão acontecendo ao seu redor e você não sabe, você está sendo destratada, você está sofrendo racismo, assédio, enfim, várias outras coisas horríveis, e você nem está percebendo, né? E quando a gente percebe, isso é um caminho sem volta, mas é um caminho também de dor. A consciência, ela traz a dor, porque você consegue perceber as coisas, nada passa mais em vão. E aí é onde a gente recorre à nossa ancestralidade, para que a gente fique com o ori fortalecido, sabe? Para que a gente tenha discernimentos nas nossas escolhas, para que a gente não adoeça mentalmente, porque isso é um viés muito difícil
e corriqueiro, né, em pessoas pretas adoecerem mentalmente por conta disso, principalmente pessoas que detêm conhecimento. Então é um caminho delicado, é um caminho necessário, mas é um caminho também que a gente precisa se cuidar, né, porque não é fácil a gente entender todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Então a ancestralidade entra nesse momento para a gente saber quem a gente é, quem veio antes da gente, primeiro, antes da gente, para poder seguir um caminho próspero. A oralidade é a nossa via de identidade histórica, né? Sem ela, não sabemos quem somos e nem queremos ser. Se a gente não tiver a oralidade, a gente, depois de tantos anos de tudo que nos acometeu, nós não teríamos tão forte a nossa cultura tradicional nos dias de hoje, né? Então é extremamente importante, é importante se viver em comunidade, porque é em comunidade que a gente consegue fortalecer os nossos valores, né? Manter os nossos valores civilizatórios, africanos e passar para os nossos mais novos e segurar a onda, né, de tudo que os nossos mais velhos foram passando pra gente, né, no decorrer do tempo. Oxum é bondosa e ela cuida de nós com o mesmo amor que ela cuida dos filhos dela, né? Oiê, iê, oiê, chorodô, aruaemã, choromã, fefé, chorodô, iê, oiê, chorodô, oluaemã, choromã, fefé, chorodô, iê, oiê, chorodô. Sou a Paula Oyarinu, que é o meu nome dentro da tradição de matriz africana, que quer dizer Oiá conhece o meu pensamento. Eu sou filha de Baba Paulo e a Neide, que são os fundadores do Centro Cultural e do Ilê Axé e Amessã Orum. Eu sou filha carnal deles e também faço parte do Ilê e do Centro Cultural como coordenadora. Mãe, dentro da tradição de matriz africana, ainda mais nessa sociedade, né, que rege o patriarcado, tem uma força muito grande, muito potente. A tradição de matriz africana, ela traz todo esse conceito de gestora, de matrigestora, né, que é a postura das mães dentro dessa tradição e que estão à frente de todas as decisões tanto dentro da nossa comunidade quanto dentro de casa, que é o próprio Ilê, a própria casa, o próprio refúgio, o próprio quilombo, né? Então são elas que fazem tudo acontecer, né? Tudo gira em torno, né? Dentro da tradição de matriz africana que nós somos, de matriz iorubá, né? Elas já estavam à frente dos mercados, trabalhando, atuando, trazendo o alimento para dentro de casa. E a mãe desse Ilê é aquela que vai gerir não só a vida dessas pessoas, não está somente orientando e dando um destino, um norte, mas também está movimentando em relação ao lugar de cada um dentro da sociedade. Dentro da tradição de matriz africana, nós sempre estamos lidando com arte e educação o tempo todo. A Lei 10.639, que é o ensino da história da África e dos afrodescendentes dentro das instituições de ensino, ela vem trazer um pouco, né, da nossa cultura, da nossa tradição, embora essa lei ainda não seja de fato efetiva dentro das escolas. Nós, enquanto Centro Cultural, enquanto uma instituição de Ilê Axé, nós trazemos toda essa educação através, não somente dos livros didáticos, né, porque nós crescemos aprendendo através dos livros e nós costumamos dizer que a escola é um ambiente hostil para a população preta. É um espelho de vampiro, né? A gente olha e não se vê, não se reconhece porque nós não estamos nos livros didáticos, nós não nos vemos, né? Então, hoje, como nós temos algum acesso às didáticas negras, para além desse espaço que tem uma biblioteca temática, nós temos um espaço cultural, onde através das oficinas culturais nós também estamos ensinando através da cosmovisão iorubá, né? Através da circularidade, nas relações, no respeito ao outro e como respeitar essa diversidade.
a partir dessas diferenças, né? Então, a parte cultural que nós temos através de capoeira, de dança afro, a própria língua iorubá, cânticos, maracatu, capoeira, entre outras atividades, proporciona que nós conseguimos trazer um pouquinho dessa cosmovisão a partir da nossa verdadeira história, né? E não somente a partir dessa história escravocrata, que é a única que nós aprendemos dentro das instituições de ensino até hoje. Acredito que a proposta na qual nós trazemos, né, a proposta de educação, através dessa cosmovisão, ela é diária, né? É você vivenciando, é você aprendendo, você entendendo que a partir de Uá, né, que é caráter, por exemplo, você não tem uma felicidade plena, você não tem prosperidade se você não tiver caráter, se você não respeitar o mais velho, se você não respeitar o mais novo, as nossas diferenças, né? Então, é a partir dessa cosmovisão e das relações que nós iremos construir um futuro melhor. Nós entendemos a importância de ter um espaço seguro, um espaço para que nós possamos nos entender, nos compreender, as nossas especificidades, ao ponto em que a nossa sociedade está o tempo todo, né, falando sobre algo negativo que foi idealizado e jogado na sociedade e que foi perpetuando até hoje. Então, a partir deste espaço, nós estamos rompendo com essas histórias e trazendo as nossas verdadeiras histórias de reinados, de rainhas, né, que nós estávamos caminhando. O Eide Nobles, ele fala que o racismo, ele é um atravessamento como se fosse um trilho, né, um trem que descarrilha, que sai do trilho, né? Então nós estávamos ali caminhando, né, para uma sociedade melhor, tecnológica e cientificamente falando, né, desenvolvendo. E aí, a partir desse momento, né, do racismo, esse trem, ele sai do trilho, né? Então, eu acredito que a partir de você entender as nossas especificidades e também a nossa verdadeira história, a gente vai romper, né, com esse ciclo. São tantas nuances, né, porque o Oiá é um orixá da determinação, da força, da execução, do movimento, né? E o quanto que nós, mulheres negras, precisamos ter coragem para o nosso enfrentamento do dia a dia, né? E eu acredito que Oiá é essa força, essa coragem, aquela que guerria, que vai em frente, né? Que acredita e que cuida dos seus filhos e que não mede possibilidades para que faça acontecer aquilo que ela almeja. Eu acredito que é um pouco disso tudo que eu falei. Eu sou Renata Xangoranti, atualmente presidente do Centro Cultural Orumilá. Sou filha e mãe aqui da casa, né, do culto aos orixás, Debel Axé e Amessorum. Sou filha carnal de mãe Neide, pai Paulo. Sou advogada também e produtora cultural, né? Atuamos aí junto às frentes culturais, manifestações artísticas e culturais a partir do Centro Cultural Orumilá até os dias de hoje. A tradição iorubana, ela advém, né, obviamente, da cultura iorubá. Ela é conhecida no Brasil como candomblé, né, que se destrinchou no Brasil, né, entre essas três etnias, que é o Jeje, Banto e Queto. E é conhecida tradicionalmente no Brasil como candomblé, mas nada mais é que cultuar as tradições de origem iorubana, né? Manter a tradição iorubana o mais próximo possível, né? Das terras africanas e ter vivido, crescido dentro desse contexto de combate, acho que fez toda a diferença nas nossas vidas, na nossa atuação, né? Enquanto mulher negra na sociedade, sabemos o que significa isso e também a nível de passar essa informação para os nossos filhos, né? Hoje somos mães, sou mãe de um menino
E busco trazer essas informações para ele a todo tempo, né? Porque criou-se primeiro o Ebel Axé, e aí depois, diante da necessidade de combater mesmo, né? De valorizar, não só de combate, mas também de valorização, de manutenção, né? De manifestação de cultura e de matriz africana, criou-se o Centro Cultural Orumilá. Né, de quão grandioso é isso, né? E o Ebel Axé, nesse restrito só à questão religiosa, não era suficiente para tudo aquilo que pensava o Pai Paulo e Mãe Neide na época, né? E foi diante desse cenário que criou-se o Centro Cultural Orumilá, que já vem para além da questão só da, como eu disse, religiosidade entre aspas. Eu falo entre aspas porque a gente não vê a tradição iorubá enquanto religião, né? Entendendo que religião, e que vem do verbo religare, e que a gente nunca nos desconectamos da nossa ancestralidade, né? Dos nossos antepassados, então a gente não precisa se religar a nada, né? Já estamos conectados desde sempre. Então a gente entende como tradição iorubá. E dentro disso, começou as atuações do Centro Cultural Orumilá através de atividades culturais para valorizar, né, para mostrar a cultura. E criou-se o Afoxé também, que agora em 2025 completou 30 anos, que é uma ferramenta muito importante, assim, foi muitas vezes o carro-chefe aqui do Centro Cultural Orumilá, porque desfilava, hoje há mais de 10 anos não tem mais desfile oficial na cidade. Mas o Afoxé, e a gente está na rua até hoje, mas quando a visibilidade era maior, tinha carnaval oficial, passarela do samba e tudo mais, a possibilidade de fazer com que aquilo tivesse uma visibilidade maior na cidade era monstruosa, né? A gente fazia a abertura do carnaval e depois vinha as escolas de samba. Então, é um momento muito importante, que aí você sai cantando iorubá, né? Dançando, com faixas provocativas, né? E de embate mesmo, né? Embate político, né? Muitas das vezes a própria gestão não tinha o entendimento de que era um afoxé, queria que competíssemos, né? Que entrasse pelaquela competição tradicional de que é a escola de samba. E a gente sempre falando, não é isso, o afoxé não é isso, o propósito do afoxé não é esse. Né? E todo mundo tinha embate, aí a gente vinha com algumas faixas denunciando mesmo, né? Questões que aconteciam, normalmente era embate político, né? Com a gestão, denunciando questões que aconteciam para a realização do desfile do afoxé, né? Mas não só o afoxé, tem outras manifestações aqui no Centro Cultural, como a oficina de dança afro, a oficina de percussão, oficina de culinária, afro-iorubana, oficina de Ieuê, né, que são folhas sagradas, de introdução à língua e à cultura iorubá. Em 2010, nós fomos contemplados como um ponto de cultura na época e também desenvolvemos e criamos um estúdio de gravação, né, para a galera da periferia mesmo, né, grupos de rap, o tiozinho de sertanejo, né, essa galera que estava fora dessa indústria fonográfica e que precisava de um espaço dentro da comunidade para também mostrar, né, a sua musicalidade e tudo mais. A biblioteca também, que foi reinaugurada agora em 2024, aliás, foi ano passado, né, que nós reinauguramos, que são todos exemplares voltados para a temática étnico-racial, enfim, e também não só aqui no espaço, mas a gente atua no campo das ideias também, né, então muitas palestras foram dadas, assim, formação em escola, levando essas questões, a próprio auxílio que o Orumilá deu em relação à implementação da Lei 10.639, então fizemos muitas ações em escolas, né, no sentido de contribuir para a formação dos professores, né, de como que eles poderiam atuar dentro da sala de aula, sem comprometer a implementação de um todo, que a gente sabe também quais são as deficiências, né, que não é só levar uma roda de capoeira ou uma apresentação de maracatu, enfim, que muitas das vezes as escolas acabavam que comprovavam a realização ou a implementação da lei através de uma atividade específica, né? Isso é muito complicado também, que a gente sabe que a lei é de 2003 e que até hoje a gente ainda está capenga em relação a... Eu sou mãe de um filho de 7 anos, o Faualê,
né? O nome dele significa Ifá, Deus chegou em casa, e transformou a minha vida, né? Transformou a minha vida, não me vejo sem ele mais. E é uma criança que, assim como todas as outras, traz muito conhecimento pra gente. Às vezes eu acho que eu aprendo muito mais com ele do que ele comigo, né? É muita responsabilidade, né? Você levar o título de mãe, né? Mas, por outro lado, também a gente sabe a importância que é ser mãe, dentro desse contexto de africanidade também, né? O que a mulher representa na nossa comunidade, que está à frente, né, da maioria das questões. Somos nós mulheres que somos donas do mundo mesmo, né? Como diz Elza Soares. e eu sou muito feliz com o título que ele me deu, que ele me escolheu para ser mãe. E eu pretendo contribuir, né, com todo o aprendizado que ele me traz. Desejo que eu consiga minimamente devolver, né? E a gente vem numa construção diária mesmo, né? Xangô é dono da minha cabeça, né? O orixá que rege a minha cabeça, que rege a minha vida, na verdade, né? O qual eu sou grata pela minha vida, pelo caminho que foi me dado. Eu acho que tudo que eu sou, eu devo, né? Levo o meu nome sacerdotal é Xangoranti também, né? Que é Xangô lembrou de mim, e na verdade é o que nunca eu esqueci, né? Sempre esteve na minha vida, é o que está à frente de tudo, é o que me dá caminho, é o que me dá orientação, e eu sempre costumo dizer que eu mais agradeço do que peço, assim, né? Porque minha vida é tão maravilhosa que eu tenho muito mais a agradecer do que pedir, assim. Então todas as oportunidades que eu tenho, eu só agradeço, né? Pela generosidade, por cuidar, né, da minha cabeça, do meu caminho, e fazer uma pessoa feliz, né, uma pessoa de bom caráter, né, e que eu seja melhor todos os dias. Então é minha vida, Xangô é minha vida. E Xangô traz totalmente o contrário do que é colocado, inclusive do que é esse formato de legislação mesmo, de justiça, do que é justo. Justiça é uma coisa, ser justo é outra coisa, né? Totalmente diferente. Então, Xangô fala que a gente tem que se desconectar com isso e ser uma pessoa justa dentro do conceito de justiça que está inserida na nossa comunidade, né? E é muito interessante porque dentro das nossas relações interpessoais, né, relações com nossos amigos, relações com a nossa família, então o ser justo, ele está inserido em todo esse contexto. E aí quando a gente fala dessa justiça convencional, a gente está falando de uma pessoa totalmente desconhecida da nossa trajetória, ela definir qual é o caminho ideal e qual seria a justiça a ser feita diante de alguma conduta realizada por aquele indivíduo, né? Então a nossa Xangô e a nossa tradição, ele fala exatamente ao contrário, né? Que relações que foram criadas dentro da comunidade, elas devem ser, na medida do possível, colocadas e resolvidas dentro da sociedade, né? Um terceiro que não tem nada a ver com as nossas relações, ele não pode definir esse conceito de justiça a partir da nossa trajetória de vida. Então é totalmente diferente, né, desse conceito, e é uma pergunta muito comum, assim, né? Porque a gente precisa ser justo, a justiça de Xangô, que justiça que a gente está falando, né? Uma justiça de punir a gente dentro desse contexto de africanidade, né, de relação, de comunidade, de irmandade. Então, que justiça que a gente está falando? Uma justiça de punir o outro a partir de um olhar de uma pessoa, de um terceiro desconhecido? Né? Esse é o conceito de justiça que a gente tem, que não é isso que Xangô nos ensina, né? Eles ensinam que a gente tem que trazer resolução de conflitos dentro daquilo que a gente acredita que ser justo. Olá, eu sou André Lucino Neto,
Tenho como profissão técnico em química, trabalho numa indústria de papel e celulose e também tem como a nossa fé, que é a religião de matriz africana, o candomblé, e que assim, depois que eu conheci a diferença entre o candomblé e o evangélico, né? Foi uma coisa muito brutal, porque eu sinceramente, eu não sei como, eu não sei nem explicar como, mas dentro de mim eu sei que tudo o que fizeram na questão do sincretismo não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi aqui, né, no nosso Ilê. Então, as pessoas aqui se respeitam, e isso é muito importante, né? Essa é a diferença. Então, por isso que eu estou aqui e vou ficar para sempre, até morrer. Isso eu comecei a acontecer a questão do movimento negro, né? Isso veio na minha cabeça, foi tão latente que eu falei assim, gente, por que está acontecendo isso? Eu quero ser do movimento negro. E fundei Memórias Vivas, que é uma entidade de movimento negro de Ribeirão Preto e a qual eu sou presidente até hoje. Bom, essa entidade começou a se fazer reuniões, trazia os pessoais para discutir a questão negra, a questão da necessidade de fazer alguma coisa para nós negros e tal. Com isso daí nós encontramos o Babá, o Pai Paulo, né? E Mãe Neide, e que foi numa reunião nossa, que era ali na José Bonifácio, na UGT. E chegou lá, o Pai Paulo fez a proposta, falou assim, peraí, mas nós estamos fazendo tudo a mesma coisa, então nós estamos fazendo, você faz movimento negro aqui, Memórias Vivas, e nós estamos lá com o Centro Cultural Olumilá. Você não quer conhecer nosso espaço? Lá nós temos a religião de matriz africana, nós temos vários trabalhos sociais com os meninos, capoeira, não sei o quê. Eu falei, poxa, que bom. Eu falei, não, quero sim, é tudo que eu quero, né? Aí fizemos uma fusão, né? E dessa fusão eu acho que eu nunca fiquei sozinho, porque eu acabei deixando um pouco mais Memórias Vivas e vivendo muito mais o Urumilá, né? Porque aí dentro do Urumilá eu conheci a religião de matriz africana, o candomblé, e que foi para mim a minha identidade, entendeu? Isso foi uma coisa que me incorporou tão forte que eu falei, poxa, é isso. É isso que eu estava procurando, né? Nessas andanças minhas de vai para a Assembleia e vai não sei para onde e tal. E é isso que eu estava procurando. E isso já faz quase 40 anos, né? Estou aqui e não me arrependo. Achei que era de Oxóssi, né? A mãe jogou para mim e falou que você é de Xangu, mas eu vejo assim, né? Que eu não vou mentir, não posso mentir. No primeiro momento eu dei aquela baqueada, porque eu sempre achei que era de Oxóssi, né? Porque minha família é toda da Umbanda e tal, e eu achava que era de Oxóssi, mas eu não conhecia os orixás, né? E aí hoje eu vejo que Xangô não perde nada para Oxóssi, e eu tenho o maior respeito por Oxóssi também. E aí são meus orixás, assim que me acompanham, né? Xangô, eu sou filho de Xangô com Iaçã, mas amo muito o Molum e Oxum e Oxóssi. E aí vejo que Xangô não perde nada para Oxóssi, e eu tenho o maior respeito por Oxóssi também. E aí são meus orixás, assim que me acompanham, né? Xangô, eu sou filho de Xangô com Iaçã, mas amo muito o Molum e Oxum e Oxóssi. E aí depois disso, eu sempre conversando com o Pai Paulo, tal, com o Babá, ele falava assim para mim assim, meus orixás dormem na minha cabeça, né?
E eu tive a ideia, porque quando... É uma historinha rápida, mas eu vou falar, mas é assim, com 50 anos eu quis passar na época do Black, né, nos anos 80, que tem o Black Power, não sei o que e tal, e ver negros cada vez mais num patamares diferentes, né, não só no chão, mas em outros patamares também, na gerência, na supervisão e tudo mais. E com isso, o meu cabelo, através do meu cabelo, é que eu tive a ideia que o Paulo, tanto Paulo falar que os meus orixás dormem no meu cabelo, dormem na minha cabeça, eu peguei e falei, não, pera um pouquinho, eu vou começar a fazer umas tranças diferentes, né? Umas tranças nas cores do meu orixás, e aí nas minhas tranças tem Oxum, nas minhas tranças tem Xangô, tem Oxum, tem Iaçã, tem o Molum, né? E as pessoas que não sabem e que não conhecem, acham que são tranças coloridas, né? Então eu falei, deixa por isso mesmo. Eu falei, não, são tranças coloridas. Mas para algumas eu falo que na minha cabeça dorme os meus orixás. Eu sou a Adriana. Na religião de matriz africana eu sou Baumi, sou casada com o mestre Tião Preto, da Associação Terra Preta de Capoeira, Ribeirão Preto. Tenho 3 filhos, a Ideia de Manicamal, Andulé Mensá, 2 netas, Dara e Lorena, meu genro e minha nora. Tenho uma família muito ancestral. Bem, eu cheguei aqui no Ilê, no Centro Cultural Orumilá, há 29 anos, 27 anos na verdade, que meu filho caçula tem 29, fez 29 e ele chegou aqui com 2 anos. Nós viemos para cá trazidos por convite pelo, em memória, o Pedro Paulo da Silva, que é um dos fundadores do Grupo Travessia, do teatro. E nós viemos mais do interesse político, que na época o Orumilá tinha esse embate contra racismo, essa luta contra o opressor, contra o colonizador, né? E aí isso nos deixou muito... nós nunca tínhamos visto isso, né? Porque eu venho da Umbanda e a Umbanda não tem isso. Então, quando a gente conheceu esse lado do Centro Cultural, isso deixou a gente muito maravilhado e interessado e nós viemos. Chegando aqui, a gente começa a entender e conhecer o que é orixá. Então, nesse momento, a gente começa a entender a ancestralidade, embora a gente já fazia de tudo, né? Sentia, fazia, porque eu acho que a pessoa preta, ela já é um ancestral vivo, né? Ela é a semente dos ancestrais, então a gente já fazia isso, já sabia disso, mas chegando aqui a gente teve um começo, um parâmetro, né, sobre ancestralidade propriamente dita, falando de orixá. E a gente entrou para o Centro Cultural, não só como política, mas também como filhos do axé. Eu, meu marido e os nossos 3 filhos, que eram bem pequenos ainda. E eu percebo que a religião, para mim, era mais um encaixe na minha vida, enquanto mulher negra, mãe, esposa e também matriarca, né, da minha família e mais velha dos meus irmãos. Então a diferença de antes de eu estar aqui no Ilê, depois de eu conhecer Ilê, orixá, todo esse universo, é incrível, porque a gente começa a ter a certeza que a gente realmente está fazendo a coisa certa, que nós, além de resistirmos, a gente existe, porque a cultura que a gente
manifesta, né? Os nossos corpos são extremamente culturais, são de movimento. Então, quando eu percebo tudo isso aqui no Ilê, com a capoeira, com o samba de roda, é uma trajetória diferente de tudo que a gente assim vivia. Porque uma coisa é você ter uma visão de mundo, de universo negro, se falando em ancestralidade. Outra coisa é esse mundo sem estrutura nenhuma para receber o negro, né? Então, assim, para mim, a minha família, falando de Ilê, de orixá, é transcendental. Eu não sei nem, assim, com palavras, explicar muito. Eu só sei mais sentir mesmo, porque é muito incrível, né? Eu, depois que fiz o santo, que raspei a cabeça para Xangô, então isso para mim é uma coisa que eu não sei explicar, eu só sei sentir. E quando eu tô aqui no Ilê, que canta para Xangô, eu já me deixo levar, porque eu sei para onde ele vai me levar, o lugar que ele tem que me levar, para a hora que eu retornar a Adriana, o Balmi, eu vou sempre ser uma outra, vou estar a melhor versão de mim. Então toda vez que Xangô me toma, parece que eu sou um pouquinho melhor do que eu era antes dele tomar minha cabeça. Meu nome é Edno. Sou conhecido como mestre Rasta porque eu sou capoeirista e faço parte do Ilê Axé do Centro Cultural Orumilá desde 1994, quando eu fui convidado para dar aula de capoeira lá, né? Na época eu ainda não era formado professor, eu era só instrutor, e 2 anos depois eu me formei. E acabei fazendo parte da casa, né? Acabei conhecendo, além do Centro Cultural, como eu entrei para dar aula no Centro Cultural. E acabei conhecendo a parte mais íntima do Ilê Axé e também hoje faço parte dos filhos da casa, né? Desde 94. Desde que eu cheguei no Centro Cultural no Milá, né? No Ilê Axé, eu já tinha um contato com a cultura negra, com a cultura afro-brasileira, através da capoeira, porque quando eu cheguei lá eu já tinha uns 5, 6 anos de capoeira. Então a gente já tinha esse vínculo, né? Porque eu fazia parte de um grupo que um dos objetivos do grupo era a conscientização do homem negro, não só enquanto capoeirista, mas como os valores da capoeira. E a partir de lá eu tive conhecimento com uma coisa que eu só ouvia falar no mundo da capoeira, que era o orixá, né? A orixalidade. E foi uma coisa que me ajudou a ter uma maior compreensão, porque naquela época eu fazia parte de uma congregação Rastafari, né? Seguia um grupo de amigos que a gente tentava seguir o culto a Rastafari, só que as pessoas foram se espalhando, porque eram amigos de outras cidades, de outros países, e aí o meu contato foi aumentando através dessas aulas. E aí eu também comecei a conhecer e entender o que era o afoxé, comecei a fazer parte do afoxé e também a conhecer a coisa de forma mais ampla, né? E desde então eu passei a aderir a ser um filho de santo da casa também, aí passei a usar o meu fio, recebi o meu fio. E até hoje tem sido muito bom para mim, porque é uma forma de eu encontrar a minha ancestralidade, foi uma forma de eu encontrar diretamente a minha ancestralidade. Então, para mim foi muito bom e positivo, e é um local onde eu me sinto muito bem. Bom, falando um pouco da minha relação com as iás da casa, né, principalmente a mãe Neide, a Iá Neide Ribeiro, que foi uma das pessoas que me acolheu de braços abertos no Ilê Axé. E as meninas também, eu digo meninas porque quando eu cheguei no Ilê Axé,
as Iás, as filhas da mãe Neide, eram bem mais novas, né, porque elas são mais novas que eu, e elas eram minhas alunas na capoeira. Então eu tinha, às vezes, quando comentava ou falava sobre elas, eu usava esse termo, as meninas. E hoje são nossas Iás também, e a nossa relação é uma relação muito boa, muito afetiva, muito direta, de muito respeito, que é muito importante, e de pessoas que sempre contribuíram para o meu desenvolvimento e entendimento em relação à questão do orixá, né? E também da prática cotidiana de como se deve, de como a sua postura deve ser, né? Porque uma coisa que eu guardo muito para mim e até transferi para os meus alunos, uma coisa que a mãe Neide me ensinou, que o cartão de visita dela são os filhos da casa dela. É uma coisa que eu também falo para os meus alunos hoje, que o meu cartão de visita nas minhas aulas de capoeira são os meus alunos. Então sempre foi uma relação muito boa, muito positiva, de muito carinho, de muito respeito, e é uma coisa que eu gosto muito, assim, da nossa relação, uma relação muito aberta. E foi até a capoeira que me levou a conhecer o orixá, o culto ao orixá. E a capoeira ela tem um poder muito grande de transformação, porque muitas pessoas acham que jogar capoeira é só você jogar a perna para lá e para cá e não tem nada a ver. Ela é muito mais ampla do que se imagina, né? É como o nosso babá da casa fala, o babá Paulo, é impossível falar de capoeira sem você fazer uma ligação com o orixá. É impossível você falar do samba sem fazer uma ligação com o orixá. É impossível você falar do afoxé e de diversas outras manifestações culturais afro e afro-brasileira sem ter esse vínculo com a nossa ancestralidade africana. Então a capoeira, além de ser, eu acho que hoje, uma grande atividade cultural, pedagógica, ela também ajuda com que as pessoas entendam um pouco mais o outro lado da cultura, né? Essa relação com a musicalidade, essa relação com a roda, essa relação com o que está em volta da gente. Então a capoeira hoje é um dos instrumentos de grande poder educacional. Então eu tenho até um projeto que eu desenvolvo pessoalmente, que o nome do projeto é A Roda que Educa, né? Porque inclusive foi o babá Paulo que me ajudou a escolher esse nome, porque a capoeira não é simplesmente um lugar onde a pessoa, a criança, o adolescente, o adulto, o homem ou a mulher vem só para aprender uma luta. Ele vai aprender uma luta e vai aprender as questões culturais, históricas dessa luta, né? Porque ela não foi criada por nada, ela tem todo um porquê, tem toda uma história junto com ela, de vida, de desenvolvimento, de crescimento. E quando eu joguei com a mãe Neide, se confirmou que eu era filho de Odé, de Oxóssi. E com o tempo eu fui entendendo quem era Oxóssi, né? Através dos seus itãs, das diversas coisas que eu ouvi e li sobre. E eu acredito que as minhas características são muito parecidas, porque eu sempre tive essa coisa, desde muito novo, de trabalhar, ajudar minha mãe, ajudar minha família, de trazer, né, o que eu conseguia de fora para dentro da minha casa. E sempre fui um cara que soube esperar as coisas, né? De esperar o momento. Às vezes tem algumas pessoas que acham que eu espero até demais, mas eu tenho isso como uma característica da minha própria personalidade, da qual eu vejo essa característica em Oxóssi, de ser aquele que consegue esperar o momento certo, né? O momento de fazer. Às vezes eu erro por esperar demais, mas não é porque eu espero demais, eu espero o momento certo de fazer aquilo que eu acredito que vai dar certo naquele momento. Então eu gosto muito de ter esse orixá como aquele que rege o meu ori, e tenho muito respeito, né? E gosto muito também, né? Porque eu vejo realmente características de Oxóssi na minha personalidade, no meu jeito de ser, na minha forma de conduzir a minha própria vida. Meu nome é Sebastião Donizete Adelino. Eu nasci em 1961. Sou filho de
Cândido Avelina Jerônimo e José Adelino. Acho que 97, 98, não tenho bem certeza. Eu já ouvia falar do Centro Cultural Orumilá, né? Do Orumilá. Mas eu não conhecia, né? Tanto é que hoje eu sou filho, né, da casa, mas o que me fez ir lá foi uma questão de movimento negro, de ativista racial, que eu tinha muito essa relação nesse sentido com Pedro Paulo, né? E depois ficar no Orumilá como ativista social, né, racial, né, como se chama racial. Quando eu conheci a casa, mais essa questão racial, eu lembro que em 2000 e alguma coisa, tinha rádio, né? Primeiro era a Periferia Norte Comunitária do Gueto, e eu fazia um programa, tinha vários programas, né? Depois eu passei a fazer um programa, a Hora da Capoeira, e era aos domingos. A gente começou a participar, a conhecer a religiosidade de matriz africana, né, no Centro Cultural. Centro Cultural. E a gente participava sempre participou do Afuxé. Eu lembro que meus filhos, nossos filhos, né, nossos filhos, eram bebê. O John Doelê era bem pequeno. E a gente está até hoje, né? A gente é filho e eu tenho que agradecer muito ao Baba Paulo, a mãe Neide, pelos conhecimentos que a gente vem tendo, né? E é isso, eu acho que João Donizete Adelino, que é soldador, foi soldador, torneiro mecânico e outras coisas, é uma pessoa qualquer, é mais um. Mas o mestre Chão Preto, a capoeira deu essa questão diferencial, né? A forma como a gente aprende com eles as experiências, né, de vida. Eu digo experiência de vida que, para mim, as histórias de orixá é experiência de vida. E eu me pauto muito nos erros, nas coisas que eles fizeram e deram errado. Orixá se deixou levar pela vaidade. Isso para mim é uma grande lição. Por quê? Porque a gente é de orixá e quando isso deixa a gente forte, a gente às vezes fica confiante, a gente está pronto para ir para a guerra. Culto orixá é roda, samba é roda, capoeira é roda. E o mundo é uma roda, tudo gira, tudo é círculo. Então quando eu estou numa roda de capoeira, que estou jogando capoeira, para eu ganhar o jogo, eu tenho que perceber qual que é a estratégia que o meu adversário vai fazer. E tem excelentes capoeiristas que dominam isso facilmente, mas muitas vezes ele deixa só dentro da roda de capoeira. Ele usa todo esse conhecimento dele para combater o adversário. E quem ele coloca como adversário? O capoeirista está na roda. E quem está na roda não é inimigo dele. O inimigo está fora da roda. Mas eu não digo só na capoeira. É na roda de samba, no samba de roda, na religiosidade, que precisa de folha. Nós precisamos de água. Um pessoal fala, fazer uma pergunta acadêmica com o mestre Curió de capoeira. O mestre Curió falou assim: meu filho, toma cuidado com o livro. Sabe por quê? O livro aceita qualquer coisa. Até descobrir que aquilo que está no livro é mentira, muita coisa aconteceu. Meu nome é Aide Maria Moraes Adelino,
Sou instrutora de capoeira do grupo Associação Cultural Terra Preta. Filha carnal de Adriana Aparecida Moraes, que no candomblé se chama Obaumi. E filha carnal também do Sebastião Donizete Adelino, que é conhecido na capoeira como Mestre Tião Preto. Um despertar ancestral, é muito lindo isso. E principalmente uma pessoa preta que lida com o racismo todo dia, de todas as formas, é um acolher tão grande que só uma pessoa preta de axé que vai conseguir lidar com todas essas questões. Como o nosso babá, as nossas iás, a mãe Neide faz tão bem conosco, assim, é lindo. A minha relação com as iás não tem como ser melhor, assim, porque elas são pessoas, assim, que foram feitas para serem iás, para serem mães. Elas ensinam e elas estão sempre ensinando. A gente, na tradição, a gente aprende não só pelo verbal, pela oralidade também, que é muito importante, mas pelo observar, assim, pelo comportamental. Então, elas são muito doces, quando é para ser doce para nós filhos, assim. É honroso ter a presença delas, assim, perto da gente. Eu falo enquanto filha, né, da casa. Ri junto, chora junto, divide os problemas, dá soluções. Às vezes dá algum conselho ou dá bronca, que às vezes na hora você acata, mas você não entende. Lá na frente, com o tempo, você vai entender, nossa, foi isso que a mãe me falou, foi isso que a mãe Neide me falou. E nossa, isso aconteceu tantas vezes, e com o tempo, depois me deu nossa, é disso que a mãe Neide está falando, sabe, assim? Então, é muito incrível. O babá também, se você puder passar 5 minutos com ele, você vai ter aprendido coisa que pós-doc nenhum vai te ensinar. É uma imensidão, assim, de ideias e de aula, de conceito, sabe, de nigeriano e iorubá. Ele é um doutor, assim, da sabedoria ancestral. É incrível. A gente só agradece por fazer parte mesmo. Fazer parte do axé, né, no caso da minha casa, com as minhas iás, com o babá, é muito lindo. E assim, o axé, ele tem essa coisa de que universidade nenhuma vai te ensinar, sabe? Assim, desde você aprender o que cultuar, isso, né, é do sagrado. Mas você também aprende, ou se não aprende, você reafirma, você confirma tudo aquilo que você tem em casa, né, que as pessoas antigas tinham muito isso, e principalmente famílias pretas, a questão de pedir bênção para o pai e para a mãe, sabe? Bênção para os mais velhos, pedir licença na hora de que pessoas, especialmente mais velhas, estão conversando, pedir licença, sabe? Bons modos, costumes, assim, sabe? Que foram se perdendo ao longo do tempo, sabe? Você cortar um frango, sabe? Tem gente que chega lá e aprende lá, sabe? Fazer comida para um monte de gente, saber a hora de entrar, saber a hora de sair, viver em comunidade, que é muito importante, assim, sabe? Socializar mesmo, é muito importante. E coisa que às vezes muita gente que entra no axé não tem, sabe? É uma escola da vida, é muito mais que uma universidade, sabe? E aprender o sagrado e você também ter tudo isso enquanto, né, participar de uma EGBE, né, uma sociedade ali, enquanto comunidade de irmãos, participar no dia a dia, sabe? E você aprende tudo.
Se você está disposto a aprender, você aprende tudo. Sabe? Respeitar as crianças, respeitar os mais novos. Não só respeitar os mais velhos, respeitar os mais novos também, né? Que são a continuidade, né? Então, isso, assim, é uma preciosidade que não tem preço, assim. É de um valor, sabe? Não tem como eu te descrever. É só quando você tá ali vivendo tudo isso que você sente, sabe? São emoções que transbordam, emoções que a gente... Olha, me arrepia. Emoções assim que a gente não tem nem palavras. São só emoções assim. Meu nome é Natália Marques Emaie. Sou filha da casa Ebel Axé e Ame Sanlorum. Sou artista visual, curadora independente, sou produtora cultural. E também trabalho, né, com a relação da educação. Eu cheguei na casa há 8 anos, né, embora esse tempo não é esse tempo que a gente conte dessa forma, mas a importância, né, de ser filha da casa, ser filha das IAs, sobretudo, é de entender essa relação do que é ser, né, uma mulher africana e urbana, do que é ser uma mulher de axé, da tradição, né? Então, isso sempre fez com que eu conseguisse me projetar nessa relação mesmo, da relação como ser humano, né? Como mulher, né? Como mãe, como filha, como esposa, como, né, tia. Então essa relação mesmo de conviver em comunidade, e a relação, né, que as IAs me traz é que aqui a gente tem, né, um ensinamento que ele é individual, um cuidado que ele é individual, mas é um cuidado que ele é no coletivo, né, e o aprendizado que ele é no coletivo, né. A diferença para mim, sobretudo, de fazer parte do Centro Cultural Orumilá, bom, eu já estou nas artes visuais há quase 20 anos e eu fiquei um tempo morando fora do interior e eu voltei para o interior a partir de que eu voltei da capital para cá. E logo, né, depois eu já fui inserida no Centro Cultural, fui abraçada, fui acolhida. O meu trabalho, tanto como artista, como, né, curadora, ele despontou. E despontou por quê? Porque aqui eu tenho um aprendizado, sobretudo, do que é a minha identidade cultural, minha identidade ancestral, né? E, sobretudo, a relação de como, né, através da manifestação cultural, né, do nosso povo, eu pude trazer isso para o meu cotidiano, para o meu trabalho, né? Então, questões que a gente, fazendo parte do Centro Cultural, né, que eu falo muito que o Centro Cultural Orumilá é a minha grande universidade. Porque aqui eu aprendi, né, como potencializar, né, a minha profissão, sobretudo aqui eu aprendi, né, a como me enxergar e como me colocar no mundo. É? E a partir disso, as coisas, como a gente vai dizendo, as chaves vão se abrindo, né? Porque a partir do momento que você, né, vivencia a sua verdadeira cultura, e no sentido de verdadeira, né, de trazer toda uma questão não só relacionada, né, à questão da espiritualidade, mas porque dentro da tradição que a gente aprende aqui no Centro Cultural, que dentro da tradição existe a culinária, a vestimenta, a literatura, a oralidade, sobretudo, a dança, né, as artes, né, a espiritualidade e também a organização política, né? Então, a partir do momento que a gente se vê vivenciando e aprendendo com as nossas mais velhas, com os nossos mais velhos, a como se colocar no mundo, e sobretudo eu que trabalho com a parte cultural, né, a relação com a sociedade, mas a minha própria relação com o meu trabalho, ela mudou, né? Porque a gente aprende a lidar, né, com os atravessamentos do racismo.
Então, essa é a diferença, né? E é uma honra poder ser filha dessa casa, ser filha da mãe Neide, né? É uma honra fazer parte do Centro Cultural Orumilá, porque, de fato, né, a partir do momento que eu cheguei aqui, a minha vida se transformou porque eu comecei a olhar para mim e a me enxergar, né? Como a gente vê, fala muito dessa relação, né? Do reflexo do espelho de Oxum. A partir do momento que eu comecei a olhar para o espelho e comecei a me ver, e aqui eu comecei a ter todo esse processo de acolhimento, né? E de escuta, mas também de posicionamento, né? Carinho, amor. Toda essa troca fez com que eu olhasse para mim e, sobretudo, acreditasse naquilo que eu sempre vinha buscando, naquilo que eu era e, sobretudo, acreditar no meu trabalho, porque aqui eu tenho uma base, né? Uma base que é uma base não só, né, da relação espiritual, mas uma base histórica, né, sólida, né? E com que faz com que a gente venha a progredir, inclusive, né, nessa relação do desenvolvimento intelectual, que eu acho que aqui é o fundamental. Aqui a gente aprende a desenvolver principalmente a relação do nosso intelecto, né, no sentido de começar a observar e a vivenciar as práticas da nossa tradição, né? A partir do momento que você vivencia, e sobretudo numa casa como essa, no Centro Cultural como Orumilá, de fato, né, a nossa relação com a vida, né, e sobretudo com a nossa própria tradição, ela é outra. Então, assim, para mim foi fundamental, foi um divisor de águas, né, fazer parte do Centro Cultural Orumilá e fazer parte dessa casa, porque todos esses ensinamentos são ensinamentos que me fizeram progredir e prosperar a cada dia mais. Eu sou a Hanna, sou filha de Oxum, de tradição iorubana, filha de mãe Neide Ribeiro de Oiá e pai Paulo e Fati de Famorote, da Egbé Aoa Saiá Messanhorum. E sou nascida na Zona da Mata, em Capela, Alagoas, que é esse território que me ensina desde muito pequena a ser água, a ser quilombo. É o território que é a continuidade da Serra da Barriga, né? Então, sou poetisa, sou historiadora africana, pan-africanista, sou comunidade, sou sonho. Porque quando a gente cresce numa sociedade colonial que o tempo todo tenta atacar as nossas famílias e fazer com que a gente cresça com esse sentimento de não pertencimento e de não se ver por nenhuma parte, faz com que a gente cresça com essa falta, né? E aí, falar sobre as nossas IAs é falar sobre essas grandes mães que agenciam, que ensinam a gente a ter agência na nossa vida, que ensinam a gente a ter retomada, a ter caminho, que são capazes de olhar nos olhos de uma pessoa que não vê caminho, que não consegue ver saída e devolver o encantamento pela vida, devolver o pertencimento, acolher de uma forma que eu nunca fui acolhida na minha vida. E é uma coisa que marca muito a gente, né? Porque elas, em formas diferentes, nos trazem o fortalecimento da nossa identidade. Eu costumo dizer que a mãe Neide é aquela pessoa que me lembra muito que eu mereço ser amada e amar, né? Que eu mereço ser feliz. Ela é aquele abraço, aquele acolhimento que faz com que tudo fique bem, que faz com que a gente tenha uma certeza absoluta
de que tudo já deu certo, sabe? A Iá Oxuniuê é aquela que sempre faz com que eu me veja com os olhos d'água, com os olhos de Oxum, com doçura. Ela é aquela pessoa que faz com que a gente relembre quem a gente é, relembre nosso poder enquanto africanas. E consegue fazer com um abraço com que toda dor vá embora, sabe? A Iá Yarinu, para mim, é muito marcante. O dia que ela virou para mim e falou: filha, que você voe tão alto onde somente o sucesso possa te alcançar. Porque eu lembro dessa frase todos os dias. Todos os dias. Ela me lembra de que por onde eu for, Iá vai estar me protegendo. E, sobretudo nos momentos de maior dificuldade, me lembra de ser movimento, me lembra de não permitir que a colonização me mate, me lembra de não permitir que as pessoas me nomeiem, porque a minha comunidade me reconhece. E aí a Iá Xangorantí, por exemplo, é aquela pessoa que consegue ter um olhar muito atento, como o de Xangô, um olhar que é justo, que cria através do exemplo, esse lugar de uma comunidade que caminha com a verdade, que tem firmeza, mas que acolhe, que aconchega, que chama para perto. E é muito forte, assim, né? Entender que são valores de uma justiça que é comunitária, né? É entender que toda vez que eu retorno para essa casa, eu me sinto muito amada. O meu corpo, ele relaxa, ele se sente seguro, ele se sente pertencente. Então, é entender que os mais velhos ensinam os mais novos e um dia a gente também se torna esse mais velho que ensina esse mais novo. É essa circularidade, é esse lugar de vivenciar uma tradição que permite, através do afoxé, da capoeira, do samba, do axé, que a gente seja sonho em vida, sabe? E encantamento. E num mundo tão colonial como esse, ser encantamento, recuperar a nossa verdadeira história, que é de prosperidade, que não é sobre a escravização, ter África como centralidade do nosso caminho e lembrar de ser água, é poder. Eu entendo hoje que toda a energia que os meus irmãos e as minhas irmãs e as minhas mães direcionam para mim, ela chega até mim. E ela sempre vai ser muito mais forte do que qualquer obstáculo que possa aparecer no meu caminho. Então, eu acredito que vivenciar as nossas tradições africanas na sua pluralidade faz com que a gente volte a respirar. Porque a sensação que a gente tem nesse mundo colonial é de não respirar. E a sensação que eu tenho vivendo essa tradição é que eu voltei a respirar. É que eu voltei a sonhar, a viver e não só sobreviver. Então, cada vez que eu falo sobre Oxum, e que eu trago que Oxum para mim é vida, Oxum é a água que me alimenta, é a água que faz com que, mesmo se diante de mim não tiver nada concreto físico, eu vou acreditar, porque Oxum, ela faz com que a vida volte a existir, ela faz com que eu sonhe, e eu sonhe muito, até que esses sonhos sejam sonhos gestados em comunidade. E eu acredito que é isso. Esse documentário, Olhos d'Água, ele é um grito dos leões que não vão permitir que os caçadores continuem contando as nossas histórias. É entender que, desde Mãe Neide,
Desde nosso avô de axé, Babá Cici da Oxum, nosso bisavô de axé, Babá Adálio de Ogunjá, nossa tata e a Paulinha, que atravessou o oceano e manteve nossas tradições vivas, a gente é continuidade. A gente é continuidade. E é por isso que eu fui tão acolhida nesse território em Cachoeira. Poder hoje morar aqui, conhecer pessoas que conheceram os nossos mais velhos, descobrir e recontar as histórias dos nossos é uma preciosidade. Eu só tenho a agradecer às nossas mães por serem aquelas que devolvem o nosso direito à memória, devolvem o nosso direito a vivenciar a família, a vivenciar a comunidade, a vivenciar o sonho e a coragem por cima do medo. Eu acredito que é isso. Um saber africano nos ensina: um rio, quando esquece sua fonte, ele seca e morre. Que nós nunca esqueçamos nossa fonte. Axé,